Retomando, então, as nossas atividades, teremos agora o informe institucional do Comitê Regional de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas e Discriminação no âmbito do TRT da 15ª Região. Para compor a nossa mesa de trabalhos, convidamos o presidente do comitê, Sua Excelência, o desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, e o excelentíssimo juiz Marcos Menezes Barberino Mendes, titular da Vara do Trabalho de São Roque, integrante do mesmo comitê. Bem, boa tarde. Eu sou Eduardo Zanella, Marcos Barberino. A nossa ideia aqui é passar aos senhores aqui algumas noções do nosso comitê, do nosso tribunal, para termos uma noção de como combatemos esse tipo de problema. Aliás, dentro daquela questão que foi colocada de manhã, né, de uma linha da sociedade escravagista, ainda cabe ressaltar que existe até um comitê aqui de trabalho escravo. Então, eu queria inicialmente quero agradecer à comissão organizadora pela concessão de um espaço para que possamos falar sobre o Comitê Regional de Combate ao Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e Discriminação. Ele foi instituído pela Portaria 59/2014, de 30 de setembro do mesmo ano, para o enfrentamento da exploração de trabalhadores em condições análogas à de escravo, assim como o tráfico de pessoas, e também com o objetivo de elaborar estudos, apresentar propostas de ações, projetos, dentre outras atividades voltadas ao referido combate. Para o desenvolvimento dessas atividades, o comitê poderá solicitar informações e apoio a todas as unidades administrativas do tribunal, além de realizar ações conjuntas com o Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e demais instituições. Ele é composto por 3 desembargadores e 2 juízes titulares de varas. Em junho de 2015, foi editada a Portaria 42, que ampliou a sua competência para incluir a discriminação no trabalho, também para o nosso comitê. Ele tem, entre outras atividades, o nosso comitê promove encontros, seminários, sobretudo com os juízes do trabalho, procurando sensibilizá-los sobre a importância da identificação de situações de trabalho escravo, tráfico de pessoas e discriminação, assim como o detalhamento das provas na instrução de processos trabalhistas para que essas possam subsidiar as investigações criminais e punições por outra esfera do Poder Judiciário. Nos encontros regionais com os magistrados da circunscrição, como já ocorreu aqui em São José do Rio Preto, em Sorocaba e São José, contamos também com as participações na programação dos poderes executivo e legislativo. Quero só ressaltar aqui que, obviamente, como foi falado logo pela manhã na palestra de abertura, na conferência de abertura, sobre a questão da escravatura, aquela manifestação daquele deputado em 1800 e pouco aí, que, logicamente, não estamos falando daquele escravo, estamos falando do escravo contemporâneo, né? Sujeito a jornada degradante, etc. Em dezembro de 2016, foi editado um ato muito importante, o ato 16-GP, que estabeleceu o protocolo a ser observado pelos integrantes do plantão itinerante, formado por magistrados inscritos, e também pelos juízes que estiverem de plantão nas unidades judiciárias. Então, estou ressaltando aqui que esse protocolo ele não se destina só aos juízes do plantão nosso, do comitê, aqueles que estão acompanhando diligências do Ministério Público, eventualmente. Ele se aplica também aos nossos colegas, eu sei que temos vários colegas aqui hoje, que, num plantão de fim de semana, poderão ter esse encargo. Por isso que eu acho interessante que leiam, pelo menos, essa questão, esse protocolo, que foi instituído aqui pelo nosso tribunal. É o ato GP19. Como relacionamento com outras instituições, nós participamos da COETRAI, de São Paulo, uma comissão de trabalho escravo e também de tráfico de pessoas.
e da Comissão Interdisciplinar sobre Tráfico de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado. Como relacionamento com outras instituições, né, nós participamos dessas duas comissões que eu mencionei, e também engajado no combate à discriminação racial e à situação dos afrodescendentes, suas conquistas e direitos, reforçando a necessidade de avanços no que diz respeito, principalmente, ao mercado de trabalho, tem participado das ações afirmativas da Afrobras, que é a Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, voltados à igualdade racial e à adoção de um modelo de inclusão social ao primeiro emprego. O nosso comitê tem um plantão itinerante, que foi instituído pela Portaria 46/2014, em que participam juízes inscritos voluntariamente, se destina a acompanhar as diligências solicitadas pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, e tomar as medidas urgentes voltadas à erradicação do trabalho escravo, degradante, tráfico de pessoas e discriminação. Eu quero aqui, nesse momento, aproveitar aqui e fazer um agradecimento aos nossos juízes. Eu ia fazer um ofício, mas como diante de inúmeras atividades, eu fazer aqui publicamente, acho que mais fácil até. Quero fazer aqui publicamente aos juízes Bernardo Frigeri, César Reinaldo Basile, Michele do Amaral, Patrícia Maeda, Paulo Martinez e Tiago Paz, além do Renato Trevisani e Marcos Barberino, que está aqui comigo, que os dois últimos integram o comitê, que se dispuseram em participar do plantão itinerante. E quero aqui também, não sei se algum deles está aqui, se temos algum colega desse que se inscreveu, que nós faremos uma reunião aqui no próximo mês para tratarmos algumas questões pertinentes a isso. Bem, recentemente o comitê resolveu editar uma série de relatos de magistrados e suas experiências diante de situações de trabalho análogo ao de escravo, tráfico de pessoas e discriminação, denominada Vida e Trabalho, que foi produzida pela nossa Coordenadoria de Comunicação Social, nosso tribunal. Então, aqui eu quero agora passar aqui um pequeno vídeo, é rápido, viu? Não precisa se preocupar, que é muito rápido aqui, com o depoimento de uma colega nossa, da Márcia Mendes, que nós estamos lançando aqui essa semana. Serão depoimentos de vários colegas. O relato que eu trago hoje é sobre minha atuação numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, na Vara do Trabalho de Itapeva, na divisa de São Paulo com o Paraná. Esta foi, sem dúvida nenhuma, uma das ações que me consumiu mais emocional e profissionalmente. O Ministério Público do Trabalho pretendia que o Judiciário determinasse ao Ministério do Trabalho a expedição da carteira do trabalho para um garoto que se acidentara no trabalho aos 10 anos de idade. Evidentemente que me consumiu emocionalmente como mãe, como magistrada, do ponto de vista principiológico, sou absolutamente contra o trabalho infantil, mas eu estava diante de problemas processuais e principiológicos que eu precisava superar. Havia uma criança de 10 anos que, trabalhando na plantação de cana, lá na região de Itapeva, havia se acidentado com um prego num caixote de madeira, onde se acomodava tomates, e o prego atingiu o olho dessa criança e ele veio a perder a visão. À época, havia a possibilidade dele ficar completamente cego das duas vistas. Havia também a questão processual, se a Justiça do Trabalho poderia determinar ao Ministério do Trabalho alguma conduta administrativa. E isso me consumiu muito profissionalmente. E eu optei por aplicar uma frase muito famosa de Eduardo Couturi, que diz: se um dia você encontrar o direito em conflito com a justiça, não titubeie, escolha a justiça. Então eu determinei ao Ministério do Trabalho que expedisse a carteira do trabalho.
esse garoto de posse da carteira do trabalho, no acordo nessa mesma ação, o empregador assinou a carteira do trabalho desse garoto, Gedeão, e o Ministério, e ele se habilitou ao benefício previdenciário, o qual ele recebeu, se não me engano, recebe até hoje. É importante também salientar que a família desse garoto, nesse processo, e através de colegas que me sucederam na designação, fizeram um acordo com o empregador que tiveram a cessão de parte da terra, porque pessoas pobres, em situação de risco social e econômico, eles passaram a poder produzir na própria terra e tirar dali o seu sustento. A ideia era, se um adulto se acidentasse de maneira tão grave, ele teria o benefício previdenciário para o resto da vida. Por que sonegar isso a um garoto de 10 anos? Porque a Constituição proibia o trabalho antes dos 16. Proibia no sentido de proteger o menor, não de tolher dele a proteção que um adulto teria na mesma condição. Penso que processo não é o fim da tutela jurisdicional, ela é só um caminho. Superei, então, todos os entraves processuais e até os principiológicos, e esse garoto hoje, jovem adulto, tem dito nas entrevistas que vejo dele, todas as vezes que tenho contato, que ele quer ser um juiz do trabalho. Penso que o judiciário trabalhista possibilitou esse garoto ter confiança no futuro, uma confiança no Estado. Sem dúvida nenhuma, foi uma das decisões que mais me marcou nesses 17 anos de magistratura. Bem, nós teremos ainda mais uma série de depoimentos, talvez mais 7 ou 8. A nossa ideia, a ideia do comitê foi trazer aqui para as pessoas conhecerem o juiz, né, nas suas aflições, nas suas dificuldades para julgar um caso, nas suas reflexões, enfim, o lado humano do juiz, né? Porque nós temos, pelo menos é o que eu percebo, assim, às vezes você conversando aqui com algumas pessoas, eles acham que o juiz está no outro patamar, né? Que ele não se envolve com essas questões, ele não sofre essas influências, essas dificuldades para julgar um processo. Então, esse é o nosso objetivo do comitê, e quem assistiu o vídeo, acho que pôde ter uma noção com a nossa colega, o que ela passou, suas aflições para julgar um caso, ficou tão marcado, foi um caso tão marcante aqui para a nossa sociedade. Bom, enfim, dentro daquela programação e daqueles minutos que nos foram concedidos aqui para o comitê, né, Barberino, eu já tenho que passar a palavra aqui para o nosso colega Barberino, tecer algumas considerações, né, sobre essa questão do trabalho escravo, análogo ao de escravo, etc., e alguma noção também relacionado ao que virá aqui da reforma trabalhista. Vamos usar os nossos 20 minutos como nós queremos, né? E não podemos passar o tempo, senão estaremos sujeitos ao nosso corregedor já cortá-lo, assim, que ele está bem sentado na minha frente aqui, ele já vai mandar cortar o nosso tempo aqui. Barberino, então, por favor. Boa tarde a todos. Como o desembargador Zanella pontuou, o comitê atua exatamente em áreas críticas, né, da prestação jurisdicional. Ele, na verdade, busca fazer uma sinergia entre os órgãos administrativos e jurisdicionais e sempre buscando resolver problemas de urgência e de visibilização que se relaciona com essa temática, sem prejuízo do juiz natural. Então, na verdade, é um comitê de suporte, né, à atividade jurisdicional e ao trabalho de comunicação social e sensibilização da sociedade. E me pediram para fazer alguns comentários aqui, algumas reflexões sobre qual será o impacto da reforma trabalhista no âmbito da política de erradicação do trabalho escravo. A política de erradicação do trabalho escravo não se trata, na verdade, de uma, digamos assim, já que o Cláudio falou em inglês, de noblesse obligée, né? Não se trata de uma obrigação de nobreza. Se trata, na verdade, de um compromisso histórico da sociedade brasileira que se transformou num compromisso internacional e jurisdicional quando nós, como nação, celebramos um acordo amistoso na Corte Interamericana de Justiça para criar políticas que combatam o trabalho escravo e que, fundamentalmente,
reduza exatamente as falhas jurisdicionais nessa atividade, seja ela de prevenção, de promoção do trabalho decente ou mesmo de persecução civil ou penal. E é por conta desse acordo que, num esforço interinstitucional que envolve os 3 poderes da República, existe a atividade do comitê. E eu tive que falar isso em Minas Gerais sobre um tema análogo, e, ao invés de ficar falando da tipologia da reforma, eu me lembrei de um conceito, que é um conceito, na verdade, hegeliano, que é a ideia de civilização cultural. A reforma traz em si, para a questão do combate ao trabalho escravo, um risco civilizatório, um risco de regressão. E falo de risco porque não necessariamente isso se materializará. A gente não sabe como a norma em abstrato, criada pelo parlamento, será integrada no cotidiano de capital e trabalho, e como isso vai se reverberar em eventuais conflitos jurisdicionais. É possível fazer alguns cenários, né, defender a boatude da regra ou defender seus aspectos malévolos, mas nós não sabemos efetivamente como a sociedade vai interagir com esse novo símbolo cultural. O que posso dizer, e aí na perspectiva de falar aqui sobre o impacto disso no que tange ao trabalho escravo contemporâneo, é primeiro alertar a todos vocês que são atores jurídicos, sejam juízes, sejam advogados, sejam estudantes, que do ponto de vista da tipologia, nada foi alterado. O Código Penal foi reformado em 2003 e passou a conter, numa regra que era um conceito jurídico indeterminado, o antigo artigo 149, passou a conter fenômenos socioeconômicos. Porque a regra, que tinha um conceito jurídico indeterminado e que aparentemente era mais ampla, não conhecia historicamente nenhuma condenação. Desde a sua promulgação em 1940, não havia condenação sobre trabalho escravo, análogo ao escravo no Brasil. E foi exatamente a jurisprudência civil, a jurisprudência trabalhista, que foi dando esses contornos, que envolve exatamente a nossa interação entre as obrigações patrimoniais que advêm do contrato de trabalho com aquilo que nós tutelamos constitucionalmente, que é a dignidade da pessoa humana, especialmente a dignidade da pessoa humana que trabalha. Bem, mas se não há, então, a alteração do tópico, qual é a consequência da reforma? É que ela tem embutido alguns dispositivos em abstratos que pode esvaziar o conceito do artigo 149, lhe retirando densidade normativa. Esse é um dos principais riscos que estamos correndo. E digo isso porque eu, antes de sentar aqui, eu estava consultando pesquisas antigas, inclusive uma tese de doutorado orientada pelo professor Jacques Markovitch, que foi, inclusive, reitor da USP, e que mostra a evolução da formalização do setor sucroalcooleiro, por exemplo. Nós temos problemas em várias áreas do setor agrário brasileiro, mas esse setor, que é um setor dinâmico, é um setor que mistura agricultura com indústria, e com indústria de alta intensidade tecnológica, foi um setor que foi incorporando a formalização da força de trabalho. De certo modo, de 89 para cá, todos os estados brasileiros, desde Alagoas até São Paulo, saíram de um nível de formalização que beirava em torno do menor de 15% a 30%, e chegaram a níveis que, no sul do país, alcançou 100% de formalização. Isso quer dizer, parece que é um dado apenas quantitativo, mas é também um dado qualitativo. Hegel diz que a quantidade altera, sim, a qualidade. Se nós passamos a ter um mercado de trabalho rural mais formal, isso quer dizer que, qualitativamente, os problemas mudaram de dimensão. Nós deixamos de ter um grau de vulnerabilidade e de exposição dessa força de trabalho para ter um outro, que nós podemos avaliar de qualquer modo, mas, efetivamente, mudou qualitativamente as condições do mercado de trabalho. Eu costumo brincar com os colegas dizendo que nós reduzimos um pouco a temperatura do inferno, mas, de certo modo, é algum incremento quando esses graus de temperatura foram reduzidos.
O que a reforma traz de risco, assim, para ilustrar a vocês, porque o conceito de trabalho escravo contemporâneo para o direito do trabalho não é um conceito punitivo. Ele, na verdade, é uma régua que envolve um marco civilizatório. É mais que um diagnóstico, um termômetro que a gente tem que usar para medir como é que a sociedade brasileira está evoluindo do ponto de vista das suas relações de trabalho. Então, quais são os riscos que o marco regulatório traz para a política de erradicação do trabalho escravo? Primeiro, nós temos uma regra, e vejam só, é uma regra que vai emular a autonomia individual. Parece estranho, mas é isso mesmo. A regra anterior, a regra vigente até o dia 10 de novembro, é uma regra baseada na boa-fé e na liberdade de contratar. O artigo 444 da CLT é induvidoso disso. Agora nós passamos a ter uma regra, a partir de 11 de novembro, que emula certas práticas de atos solenes e de atos negociais do ponto de vista da autonomia coletiva. E qual é o problema disso? É quando você inserir em certos ambientes laborais autonomia individual para cuidar de cláusulas acerca da jornada de trabalho, você pode ter incremento quantitativo ou qualitativo da jornada de trabalho, o que, no caso de alguns setores da economia agrária brasileira, pode ser particularmente arriscado. Você tem uma coisa que, ainda absolutamente controvertida, mas há uma indução expressa na norma em abstrato de que as horas de trajeto estão extintas, sem perquerir da boa-fé objetiva do contratante. Não sei como os advogados e os juízes vão tratar disso. Como é que a jurisprudência vai se comportar disso? Lembrando que a ideia de hora de trajeto foi uma construção jurisprudencial a partir da constatação da violação da boa-fé objetiva de quem, porque pratica atividade em local distante, arregimenta pessoas. Não foi a lei em abstrato que criou esta disposição normativa. Foi exatamente a forma de viver dos brasileiros interpretada pelos tribunais. Você tem o risco que decorre da ampliação da terceirização. Vejam só, voltando à nossa norma hipotética fundamental, que é o Tratado de Versalhes, lá se proíbe a intermediação de gente. Lá se proíbe. A norma que funda o direito do trabalho, em 1919, proíbe a intermediação de gente. Então, quando a gente fala de terceirização, geralmente os especialistas estão falando de venda de especialização do trabalho. Se, no entanto, a sociedade interpretar que isto é autorização para o merchandising, nós teremos uma consequência brutal no âmbito das relações de trabalho, principalmente no setor rural. E quais são as consequências simbólicas disso? Porque isso aumenta o poder do traficante de gente. Não é? No momento que o marco regulatório, em tese, amplia a possibilidade de intermediação, né, toda a estrutura de tráfico de pessoas, que hoje não é uma coisa local nem regional, né, desborda até do âmbito nacional, passa a se sentir mais reforçada para desenvolver suas atividades. A prevalecer, né, então, a tese, essas duas teses, da exclusão do tempo de trajeto da jornada e a prevalecer a tese do uso no âmbito da autonomia individual, da modulação e da compensação da jornada, nós teremos, então, uma dificuldade para usar alguns dos conceitos do artigo 149, qual seja, a jornada exaustiva, que seja em sua dimensão quantitativa, seja em sua dimensão qualitativa. Mas, de todo modo, nós temos ferramentas, né, que serão, com certeza, utilizadas ao longo do tempo pelos atores sociais e, principalmente, pelo Poder Judiciário. São várias, vou apenas elencar algumas para vocês, porque isso busca também prevenir litígio. Não é? Então, se é verdade que, em abstrato, muitas regras foram modificadas, a norma hipotética fundamental
seja ela, se a gente perquirir o Tratado de Versalhes de 1919, seja, né, o fato de que o próprio Brasil constitucionalizou o princípio da proteção no seu caput do artigo 7º da Constituição, nós teremos, então, um reforço do uso da hermenêutica histórica e da hermenêutica sistemática no combate a práticas que visem degradar o ambiente de trabalho e degradar o ser humano. Provavelmente, nós veremos mais litígios em que se discutirá as cláusulas constitucionais que vedam o retrocesso social, qualquer que seja a abrangência que nós demos ao artigo 5º e ao artigo 7º nesse particular. E, com certeza, né, será do uso da comunidade jurídica cada vez mais a compreensão de que a liberdade material integra, né, reforça a liberdade formal. E, portanto, sempre que a liberdade material estiver sendo negada, né, negligenciada, por conta da liberdade formal que foi exercida na pactuação, nós teremos um novo argumento para detectar da vulnerabilidade da população, afastar comportamentos que busquem trazer para o âmbito da sociedade brasileira a negação do nosso compromisso institucional, que me parece continua a ser, não é, promover a vida de todos os cidadãos brasileiros e permitir que eles fruam a liberdade e os seus direitos fundamentais de modo amplo na nossa sociedade. Era essa informação que eu queria passar para vocês e em reforço àquilo que o presidente do comitê já transmitiu a vocês e agradecer pela paciência dos senhores. Muito obrigado. Para finalizar, gostaria de só me esquecer de um detalhe. Essa série de depoimentos já estão disponíveis no YouTube e no Facebook. Quem tiver interesse, quem não assistiu, e teremos outros, a cada semana iremos inserir um depoimento de um colega aqui. E, finalmente, também, se houver alguma denúncia, nós temos um e-mail também do nosso comitê, está inserido lá no site do nosso tribunal. É o CTTP, uma sigla, minúscula, @trt15.jus.br. Então, ali nós trataremos eventuais e tratamos denúncias, inclusive trabalho, não só trabalho escravo, discriminação, etc. Bem, acho que nós cumprimos aqui o nosso tempo, né, Barberino, que foram nos dados 20 minutos, né? Eu não sei depois se teremos que pagar alguma penalidade, aí por isso, né, Edmundo está ali, não sei, tem o corregedor, doutor Edmundo, a coisa está meio complicada, talvez tenhamos que pagar alguma penalidade, mas acho que não passamos, não. Mas, enfim, era quando nós solicitamos a comissão de organização desse evento, nós solicitamos um espaço para que pudéssemos transmitir fazer algumas colocações aos senhores. Então, agradeço a todos aqui pela atenção e uma boa tarde. Vamos prosseguir, então, com o nosso Congresso Rural.